Diante de Deus não há filtros. Gênesis capítulo 27, versículo 18 a seguir. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Então respondeu Isaque: Sim, meu filho. Quem é você? E Jacó disse a seu pai: Sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao seu filho: Como encontrou a caça tão depressa? E ele respondeu: O Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Então Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Essa passagem é uma passagem muito instigante e ao mesmo tempo intrigante, porque trata da narrativa, da história do patriarca Jacó na sua disputa pela primogenitura. Direito esse que era do filho mais velho. E Jacó é um personagem muito intrigante desde o seu nascimento. Quando eles nasceram, porque são irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro, sai primeiro do ventre da sua mãe. E Jacó sai posteriormente segurando o calcanhar. É daí que surge a ideia do significado do seu nome. O nome Jacó não significa enganador, mas sim aquele que agarra o calcanhar. E eu gostaria de destacar algumas observações aqui para a nossa reflexão. É que, diante de Deus, não há filtros. Quando Isaque, ele velho já e prestes a morrer e com dificuldade visual, estava cego, ele propõe que abençoaria o seu filho Esaú. Porém, Rebeca preferia Jacó e Rebeca tramita toda um plano para que Jacó fosse abençoado no lugar do seu irmão Esaú. E seu pai, ainda debilitado, ele começa a questionar: quem é você? Aproxime-se. E quando Isaque, já velho, ele apalpa, ele percebe que as características são de Esaú, mas a voz é de Jacó. E eu pergunto para você: quem é você? E esta mesma pergunta, quando Jacó, ele foge da presença do seu irmão, porque ele enganou o seu irmão e possuiu a sua primogenitura, ele foge de Esaú e passa a viver na terra do seu parente, o irmão da sua mãe, Labão. Ele trabalha, se casa, mas ele vive longe do seu irmão, porque o seu irmão procurava tirar a sua vida por aquilo que ele tinha feito. Depois que Jacó possuiu suas esposas, que trabalhou muito, passou a trabalhar com seu sogro, Labão, e ali ele constrói muitas riquezas através do fruto do seu trabalho. E um dia ele ouve a palavra do Senhor para que ele retornasse à sua terra. Mas ainda temeroso, porque ele tinha feito mal ao seu irmão, porque ele enganou o seu irmão e o seu pai. E ele se encontra, ao passar pelo Val de Jaboque, um homem misterioso aparece. Uma teofania, Theos, Deus, fania, manifestação. Deus manifestado em um homem
aparece para Jacó. E aí diz a narrativa que eles travaram uma luta. E Jacó perseverava, e Jacó resistia àquele homem no val de Jaboque. Até o ponto que aquele homem disse: deixe-me ir, porque o dia já chega. O dia já está raiando, deixe-me partir. E Jacó insistentemente disse: de maneira alguma, só te deixarei ir quando me abençoares. Aquele homem, ele fere a coxa de Jacó. Jacó agora passa a mancar. E aquele homem misterioso pergunta a mesma coisa que seu pai Isaque perguntou no início: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Jacó. E o que é interessante é que essa passagem nos faz refletir que a mesma pergunta que seu pai Isaque fez para Jacó, que estava disfarçado de Esaú, é a mesma pergunta que aquele homem misterioso, Deus manifestado, pergunta para ele no val de Jaboque: quem é você? E Jacó agora, ele se lembra com certeza da mesma pergunta que o seu pai tinha feito. E ele tinha duas opções: continuar negando a sua verdadeira identidade ou ser verdadeiro. Não adiantava mais sustentar aquela mentira, aquele engano, vivendo como se fosse Esaú, mas na verdade sempre foi Jacó. Diante de Deus, as máscaras caem. Diante de Deus, não há filtros. E Deus pergunta para Jacó: quem é você? E ele responde: o meu nome é Jacó. E aquele homem olha para Jacó e disse: porém tu não se chamarás mais Jacó, tu se chamarás Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. E ali percebemos algo de muito interessante. É que parece que Jacó está vivendo uma crise de identidade. E assim somos nós, às vezes. O nosso século nos revela isso. O tempo todo queremos viver uma vida que não é a nossa. Queremos ser quem não somos. Assim como Jacó viveu como se fosse Esaú, mas nunca deixou de ser Jacó. Às vezes queremos parecer com quem não parecemos. E isso é muito grave, porque isso é uma violação da nossa identidade. Porque a nossa identidade diante de Deus, ela é única. E ela revela quem somos diante de Deus de verdade. A nossa pessoalidade é única. E é isso que nos torna especial diante de Deus. A vida toda, Jacó tentou ser Esaú. Vivia como Esaú, comia como Esaú, andava como Esaú, se vestia como Esaú, mas na verdade, sempre foi Jacó. Deus quer que você seja você. É sendo você que Ele vai trabalhar na sua vida. É sendo você que Ele vai operar um milagre na sua vida. É sendo você que Ele vai transformar o seu caráter. Vai transformar a sua pessoa. É sendo original e verdadeiro que Deus faz a sua obra em nós. E diante de uma crise, diante de uma sociedade que estamos inseridos, que o tempo todo tenta roubar a nossa identidade,
E a pergunta é: se vivermos como os outros, o que restará de nós? Então, o que restou de nós? Se o tempo todo estamos querendo viver uma vida que não é a nossa, ainda há algo de nós em nós mesmos? Ou eu estou vivendo uma vida que não é a minha, agindo de maneira que não é a minha maneira de agir? Como eu estou vivendo uma vida que não é a vida que eu deveria viver, que eu deveria estar vivendo diante de Deus? Cuidado para não estar vivendo tanto a vida do outro que no final não sobre nada de nós. Não sobre nada de você, porque tanta falta de originalidade, porque tanta falta de autenticidade. Reflita comigo sobre isso. Na sociedade pós-moderna, precisamos ser nós mesmos. Porque é sendo nós mesmos, diante de Deus, no Val de Jaboque, que toda roupagem cai, que toda maquiagem cai, que todo filtro se desfaz diante de Deus. E é sendo Jacó mesmo, com suas falhas, com suas debilidades, que Deus entra e faz uma transformação radical em nossas vidas.